Epístolas para o nosso tempo, lição número 4, o Evangelho da Graça, carta aos Gálatas, graça e paz, estudantes da palavra. A carta aos Gálatas, aos crentes da Galácia, ela foi escrita entre 49 e 55 a.C. E a Galácia era a província romana localizada numa região conhecida como Ásia Menor, onde hoje é a moderna Turquia, uma região da Anatólia Central, que abrangia a região de Ankara, onde hoje é a capital da Turquia, Ankara e Sorun. Ela recebeu esse nome por causa dos imigrantes gauleses vindos da Trácia, que se assentaram ali e formaram as classes dominantes no século III a.C. e dali em diante. Logo depois da invasão gaulesa dos Balcãs, da montanha dos cordilheiros dos Balcãs em 300 a.C., ela já foi chamada de Gália, Gália do Oriente. E os escritores romanos chamavam seus habitantes de Galos, em latim Galli, na literatura gaulês ou celta. Os gregos chamavam de Galatai, daí o nome dessa região. A Galácia estava limitada ao norte pela Bitínia e a Paflagônia, ou Panfilha, como a gente lê na Bíblia, e a leste pelo Ponto e Capadócia, ao sul pela Cilícia e Licônia, e a oeste pela Frígia. Era a sua capital Ancira, a moderna Ankara, a capital da atual Turquia, E antes de 25 a.C., quando a Galácia foi incorporada por Augusto como uma província romana, ela era um reino vassalo dos romanos. O apóstolo Paulo e outros missionários cristãos evangelizaram diversas cidades lá no século I depois de Cristo, tais como Icônio, Listra e Derbe, nas quais organizaram comunidades cristãs lá naquelas localidades, e foram elas endereçadas esta epístola que estudaremos brevemente hoje e que foi dividida em 3 temas. E o primeiro, portanto, trata do motivo da carta. A Galácia era uma região que outrora foi palco de religiões célticas, e os celtas eram antigos povos que habitavam a parte central e também a parte oeste da Europa, chegando até a Península Ibérica, e gauleses. A Gália era a atual França, Esses povos eram fortemente influenciados pela cultura pagã, e a Galácia ficou assim, Aqueles povos adoravam diversos deuses, estabeleciam ali sempre locais sagrados embaixo de carvalhos, ou erigiam totens para a adoração de diversos deuses. Os celtas exaltavam as forças telúricas expressas nos ritos propiciatórios. A natureza era a expressão máxima da deusa mãe. A divindade máxima era feminina, a deusa mãe, cuja manifestação era a própria natureza, e a mãe natureza. E por isso a sociedade celta, embora não fosse matriarcal, mesmo assim a mulher era soberana no domínio das forças da natureza. A religião celta ela era então politeísta, ou seja, com vários deuses, com características animistas, sendo os ritos quase sempre realizados ao ar livre. Suspeita-se que algumas das suas cerimônias envolviam sacrifícios humanos. Embora se saiba que os celtas adoravam um grande número de divindades do seu culto, hoje pouco se conhece, além de alguns poucos nomes. Tendo um fundo animista, a religião celta venerava múltiplas divindades associadas a atividades, a fenômenos da natureza e coisas desse tipo. Entre as divindades contavam-se Taiutiu e Macha, as deusas da natureza, e Epona, a deusa dos cavalos. Entre as divindades masculinas incluíam-se deuses como Goibniu, o fabricante de cerveja, adorado e muito adorado até os dias de hoje, mesmo por aqueles que não conhecem ser ele um deus. E um outro chamado Tanril, a divindade do fogo. O escritor romano Lucano faz menção
a vários deuses celtas, como Taranis, Teutates e Eso, que curiosamente não parecem ter sido amplamente adorados, ou até mesmo deuses relevantes, mas são mencionados. E as crenças religiosas dos celtas também originaram muitos dos mitos europeus. Entre os mais conhecidos está o mito de Cernunno, também chamado de Slogfeg, ou cornífero, na forma latinizada. Comprovadamente, um dos mitos mais antigos da Europa ocidental é este, mas do qual pouco se conhece. Com a assimilação romana, os deuses celtas perderam suas características originais e passaram a ser identificados com as correspondentes divindades romanas. E posteriormente, com a ascensão do cristianismo, a velha religião foi sendo gradualmente abandonada, mas sem nunca ter sido totalmente extinta, estando ainda hoje presente em muitos dos cultos de santos e nas crenças populares assimilados no cristianismo, nesse cristianismo meio eclético. Com a consequente secularização da sociedade europeia, surgiram movimentos neopagãos, pouco expressivos, mas que existem, que buscam a adaptação aos novos tempos daquelas crenças do paganismo antigo, sendo alguns dos principais representantes hoje dessas crenças a Wicca e os neodruidas, que embora contenham alguns elementos celtas, não são célticos, nem representam a cultura do povo celta, mas apenas uma expressão de uma nova religião. Paulo deve ter encontrado uma miscelânea de religiões em sua época e, ao pregar o evangelho, definiu bases claras da doutrina de Cristo, mas mesmo assim bastou seu afastamento por um pouco de tempo para que tanto cristãos conversos do paganismo para o cristianismo, quanto judeus do judaísmo para o cristianismo, começaram a introduzir um tipo de sincretismo sacramental e sacerdotal baseado em ritos e observâncias de determinadas normas, e todavia a expressão dessas normas estavam se tornando tão predominante que, ao invés do evangelho trazer liberdade, trazia na verdade escravidão. O fermento do legalismo naquelas igrejas e a mão de ferro dos seus líderes sobre a congregação ficou conhecida como galacianismo. Mas além do pesado jugo legalista, erros doutrinários da fé cristã passavam a imperar, trazendo a supressão da graça pela imposição da lei. Uns pregavam a necessária observância da lei para que houvesse a justificação dos pecados diante de Deus, né? E nasce então o quê? Heresias. E o que é a heresia? A heresia pode ser resumida na prática de uma mensagem que diz que Jesus salva com a participação de mais uma outra coisa ou alguém. Heresia é isso. Jesus e mais alguém, ou Jesus e mais alguma coisa. Somente Jesus salva. A igreja não salva, a lei não salva, as boas obras não salvam, Maria não salva, Paulo não salva. Somente Jesus salva. Se alguém pregar que além de Jesus é necessário mais alguma coisa para a justificação do pecado, comete heresia. E as igrejas da Galácia pregavam isso. Jesus salva, mas se não obedecer à lei, não vai para o céu, né? Heresia. Paulo escreve para esclarecer isso. Esse é o motivo da carta. E quando eles acham que Jesus é importante, mas não é suficiente, Paulo, no capítulo 3, verso 1, os chama de insensato. Ó insensato Gálatas! O apóstolo ainda chega a ter que defender sua apostolicidade, que era questionada por aqueles que diziam que a graça nos isenta, que não nos isenta da lei. O herege não aceita opinião debaixo da graça e do Espírito Santo, mas confronta carnalmente suas especulações, dizendo-se ter autoridade e passando a ser juiz dos demais, e não discípulo de Cristo.
judaizante, o legalista, o herege, faz isso. O legalista é assim, o herege também é assim, autoritário. Paulo então destaca que qualquer mensagem que suprima a suficiência da graça de Deus por Cristo Jesus é o que? Anátema, é maldita, é outro evangelho, e não o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele então destaca sua autoridade apostólica, lá no capítulo 1, versos 1 e 2, e também no capítulo 10, verso 24. E ainda comprova tal autoridade, dizendo daquele episódio em que repreendeu o próprio apóstolo Pedro, está lá no capítulo 2, versos 11 a 21. Ou seja, Paulo consolida sua autoridade pela comissão que recebeu e pela conduta de igualar-se em autoridade a qualquer outro dos apóstolos, podendo repreender até um, caso seja necessário. Ali ele faz a prova de sua legitimidade apostólica e, portanto, de sua autoridade sobre outras mensagens que não são o puro Evangelho de Cristo. O segundo ponto de nossa lição tem um tema para nos dirigir a atenção, e é o seguinte: o erro que fascina. Todo o capítulo 3 é tratado agora. Na defesa da justificação pela graça mediante a fé, Paulo mostra como existe uma fascinação pelo erro. O erro embebeda as mentes e ilude a razão. As igrejas são deixadas a se iludir por grandes e suntuosos templos, por cerimônias muito organizadas e adornadas, por um sistema de hierarquia e de formalidades que desviam o olhar daquilo que é essencial e se deixam o quê? Enganar, desviar daquilo que é a verdade mais simples, pura e objetiva que Cristo requer. Os Gálatas estavam associando a justificação pela fé à justificação pelas obras, dando mais valor ao social que ao espiritual, à forma que ao conteúdo. Insensatos é como Paulo os chama. E para comparar o desvio deles, que os fascina pela pompa dos templos, pelas vestes sacerdotais, pela liturgia rebuscada, pela hierarquia eclesiástica, ele fala sobre Abraão. Para Abraão não existiam templos ou tabernáculos ainda. Sacerdotes ou levitas nem existiam. Nem a lei existia. E por isso não foi salvo? Não foi justificado? Como não? Se nele foram abençoadas todas as famílias da terra. Não foi ele justificado sendo o pai de muitas nações? Não foi ele justificado sendo chamado o pai da fé? O que o justificou? A fé ou as obras? Que obras fez Abraão para que se salvasse? E ele se salvou, pois Deus disse a Moisés na sarça ardente: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É Deus de vivos ou de mortos? Todos eles se salvaram mediante a fé e não pelas obras da lei, uma vez que nem lei havia. Uma insensatez querer voltar à lei, tendo a graça salvífica de Jesus. Paulo então diz que a lei foi o aio, lá no verso 25. Aio era o criado, o indivíduo ou escravo, que era contratado para ensinar, para educar as crianças dos nobres, para tomar conta delas até que se tornassem adultas. Ora, aos Gálatas, eles queriam continuar como crianças espirituais, debaixo da tutoria da lei, do aio, do educador, pois não tinham maturidade para viver como adultos espirituais. Por isso, Paulo fala em alimentá-los com leite, não com alimento sólido, pois agindo assim eram como bebês espirituais e não como adultos prontos à vida no Evangelho, e pior, bebês que não queriam crescer. Com isso acontece certas coisas que detêm o crescimento do cristão, e isso acontece até os dias de hoje. Denominações cristãs tratam seus fiéis como bebês, como crianças de colo. Tem que ter um líder para ensinar, para tomar conta. Não ensinam a sã doutrina para manterem os fiéis debaixo de sua o quê? Tutoria, e assim poderem, como tutores, gozar de suas heranças. Um aio ficava na casa do nobre, comendo, bebendo, dormindo e aproveitando de tudo o que o nobre possuía, e ainda tinha autoridade sobre as crianças,
até o momento que elas se tornassem adultos. Muitos lamentavam quando elas cresciam, pois acabava o conforto e a riqueza. Pois agora, o quê? Andavam sozinhos e decidiam sozinhos, iam para suas vidas com suas próprias pernas. Tem líderes assim que querem manter a igreja debaixo de sua tutoria, para assim desfrutarem melhor e ao máximo do dono da casa. Paulo condena essas coisas. O erro fascina, porque para alguns ele é confortável e para outros não requer crescer, amadurecer e assumir responsabilidades. Não se deixe enganar. Vida cristã requer exercício de fé continuamente, de autonomia, de comprometimento, de responsabilidade. Cresça, não permaneça um menino espiritual. E você que não quer que os outros cresçam, deixe de ser insensato, pois pode estar pregando heresias. O outro ponto da nossa lição, o terceiro ponto, é a liberdade cristã. Capítulo 5, versos de 1 a 15. Como falamos acima, o erro fascina, mas também oprime, cerceia a liberdade. Quem está debaixo de tutoria não pode decidir sobre as coisas mais importantes de sua própria vida. Fiz como advogado e a requerimento de familiares a interdição de uma pessoa com problemas mentais. Ela, em seus momentos melhores, de uma parcial lucidez, costumava me procurar e reclamava que a interdição a impedia de receber sua aposentadoria e pensão, tinha uma pensão por morte, e que não podia usar o seu dinheiro do jeito que achava melhor. E também reclamava que queria vender o seu apartamento e não podia. Eu sabia que se aquela pessoa tivesse tal poder, ela dilapidaria tudo o que possuía. Pois tinha vendido até o guarda-roupa de sua casa e fazia o dinheiro desaparecer na mão de alguns aproveitadores. Mas uma coisa me incomodava, a falta de liberdade dela. Não podia gerir a sua própria vida. É assim que o legalismo, a escravidão da lei faz, te tira o direito de fazer o que achar melhor, mesmo que não seja algo louco, mesmo que seja para fazer uma coisa boa. Você tem que pedir autorização para fazer alguma coisa com aquilo que é seu. Ora, se Jesus nos pertence como Senhor e Salvador e pertencemos a Ele como salvos por sua graça, o que pode nos impedir de sermos livres nele? Quando confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, dizemos como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, quem pode me proibir de ser livre? Se for a lei, é porque não sou livre. E os Gálatas estão se deixando aqui subjugar pelos judaizantes, e de tal maneira que o seu legalismo era conhecido em outras partes, e quem reproduzia aquela conduta era chamado de praticante do galacianismo. Os judaizantes, para fazer a lei voltar a imperar sob a bandeira do evangelho, inventaram um outro evangelho, o evangelho galaciano. Paulo os censura severamente e diz que isto é um retrocesso. É deixar o viver no Espírito e voltar a viver na carne, debaixo da lei. Deixar a graça e observar a lei como fonte de justificação do pecado. Isso é um retrocesso. Paulo então chega no cerne da questão. Quem está no comando de suas vidas? A carne ou o Espírito? Essa pergunta ecoa até os dias de hoje. Quem está nos guiando? E Paulo chama os Gálatas a andar pelo Espírito, capítulo 5, verso 16. Aqui reside a diferença entre o crente carnal e o crente espiritual. E ao fim, as obras de um e de outro serão demonstradas pelos frutos que produzirem. É muito atual essa epístola e por isso uma epístola para os dias de hoje. Por outro lado, uma pregação que ataca o legalismo e foi vista lá em Corinto, mas que se dirige aos fiéis a uma liberdade isenta da graça, também não está debaixo da lei nem da graça, conduz ao mundanismo.
Parece que esses dois pontos antagônicos se fazem aparecer quando a graça de Cristo está ausente do pensamento cristão. Uns dirigem a igreja a ferro e fogo, e outros a tornam um clube social para lazer, prazer e motivação. É o outro extremo. Ambos são o quê? Carnais. Um por não admitir certas coisas secundárias e sem real importância em favor de uma rotina cheia de sacramentalismo em nome de uma falsa espiritualidade, e outro por querer transformar a igreja em palco de atrações seculares e atrações despidas de qualquer espiritualidade, né? Ao contrário, cheia de carnalidade. Legalismo e mundanismo, duas doenças que não deixam o crente crescer, não deixam o crente amadurecer, estão presentes inclusive na igreja de hoje. Concluindo então, o evangelho da graça nos isenta da lei, e se alguém exige outras observâncias para a sua justificação, esse é um herege. Não aceite nenhum outro aditivo para a sua salvação, somente Cristo salva. Pois em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. O nosso comentarista, ele nos chama a pensar e agir sobre algumas questões, e nós vamos destacá-las aqui. Primeiro, existe legalismo ainda nos dias de hoje? Segundo, há mundanismo nos dias de hoje? Terceiro, como podemos agir diante do legalismo e do mundanismo? Reflita e pense, busque na misericórdia mediante a fé na graça de Cristo Jesus as respostas e cresça espiritualmente, produza frutos dignos de sua fé. Que Deus nos abençoe e que essa lição cale fundo aos nossos corações. Até a próxima aula.